Boa tarde, boa tarde. É sempre muito bom estar diante de vocês. Às vezes eu olho assim, eu fico pensando a quantidade de pessoas que estão me acompanhando nesse momento, pessoas do Brasil, pessoas de fora do Brasil, empresários, ajudantes, pedreiros, profissionais de um modo geral. Eu tenho esta impressão que muitos de diversos níveis social está me acompanhando nesse momento. Por isso é que me dá ainda mais prazer em fazer os meus vídeos e ser esse camarada bem à vontade, bem direto. Eu gosto de falar aquilo que eu sinto, né? Não importa, eu sei que muitas vezes dói algumas pessoas, mas eu sou sincero, eu sou assim. Se você gosta de mim desse jeito, de mestre, eu gosto de você assim, eu gosto assim. Né? O camarada fala aquilo que tem vontade de falar, mesmo tendo a certeza que tem aí pessoas bem superior a mim, né? Mas eu falo bem à vontade. Se a pessoa quiser acompanhar, tudo bem, se não quiser, é só sair, né? Não tem nenhum problema com isso. Hoje eu quero falar principalmente de uma empresa, não vou falar o nome do empresário, mas foi um dos empresários que mais me chamou a atenção e foi um dos empresários que mais eu tive coragem de lhe fazer correção. Ele não era tão jovem, mas eu tenho a impressão que ele tinha sofrido, né, com algum mestre e por isso ele era cauteloso e ao mesmo tempo ele era uma pessoa super educada, um camarada estudado, um camarada que gostava de encaixar as coisinhas ali devagarzinho, tentando colocar na sua mente o jeito que ele queria, né, sem fazer com que você se estressasse. É um jeito bem delicado, um jeito bem tranquilo. Não quero falar o nome da empresa, nem o nome do empresário, mas tenho certeza que ele deve estar me acompanhando no YouTube e ele vai se tocar que essa história aconteceu com ele. Essa pessoa, esse empresário, foi o camarada que mais mexeu com a minha cabeça. E foi o camarada que eu mais fiz correção com ele. Trabalhei apenas, se eu tiver lembrado, foi 7 meses, porque eu precisava sair, voltar para outra empresa. Eu estava lá como fosse praticamente emprestado. Todas as coisas que ele fazia, eu muitas vezes fazia correção. Por exemplo, às vezes ele gostava de dar uma exorte. E eu falava assim para ele, não faça isso. Porque 2 juízes em campo bagunçam o jogo. Imagina aí você que entende de futebol, o camarada, você apita, o camarada apita. Pensar que não, você não apita, o camarada apita. Então, o jogador fica doido, ele não sabe a quem atender. Então, na empresa acontece do mesmo jeito. Quando o engenheiro coordena ali, tira trabalhador de um canto, bota no outro, isso atrapalha. Você vai, chega lá, o cara diz assim, não, foi o engenheiro, ou foi o patrão que mandou fazer isso. Você tem como chegar para o camarada e dizer, não, sai daí, vá para lá fazer aquilo ali. Tem como? Então bagunça. Você não consegue coordenar. Por isso eu falar para ele, ó, seja uma espécie de um bandeirinha. Fique lá fora, só olhando com a bandeirinha. Aconteceu alguma coisa, você levanta a bandeira. Aí o juiz vai lá e saber o que foi que você viu. Né? Você vai dizer, ou através do radinho, né?
Você vai dizer, aconteceu isso. Seja um patrão assim, e a tua empresa vai para frente. Então, eu dizia isso e ele balançava com a cabeça assim. Quando foi um dia, ele disse, mestre, eu vou te dar um CD, um DVD para você assistir. Eu disse, que DVD é esse? Ele disse, não vou te dizer. Eu quero que você assista. Depois você me diz o que você entendeu. E o nome do CD estava lá, Desafiando o Gigante. Você já deve ter visto. E o que aconteceu? Eu vi que se tratava de um time americano, que ele tem aquelas bolas meio oval, né? Vocês sabem, o camarada joga, o camarada vai e cai um por cima do outro, aquela loucura, né? É um desmantelo para o camarada fazer as suas cestas. É um esporte muito, eu digo assim, muito radical, uma coisa muito radical. E o que acontecia? Um grande time, que era acostumado a ganhar, estava perdendo há muitos campeonatos que ele não perdia. Depois procura aí, você vai entender bem direitinho. Desafiando o Gigante, o nome do filme. Então, começou a perder, e com isso começaram até a maquinar a questão de tirar o treinador, expulsar o treinador, porque o time não ganhava mais nada. E o time era bom, era muito bom. Quando foi um dia, o treinador chamou os jogadores, ficaram lá em campo, e um deles, ele pegou uma venda, botou assim nos seus olhos, amarrou, pediu que ele ficasse meio de costa, com as mãos e os joelhos no chão, e pediu que outro jogador montasse nele. Aí disse, vamos ver até onde você vai. E deu o ponto de partida. E o camarada saiu, lá vai, até enquanto estava aguentando. E o camarada, estou cansado dele, bora, falta mais um pouco, só mais um pouco, você consegue, só mais um pouco, e o camarada, não aguenta, não, você consegue, vamos só mais um pouco, e começou ali, lá vai, até chegou uma hora que o camarada não aguentou mais, ele caiu. Quando caiu, ele já tinha atravessado todo o campo com aquela pessoa na costa. Ele tirou a venda quando ele viu. Ele viu que realmente, sem aquilo ali, ele não tinha chegado nem à metade do campo. Tivesse botado, sem a venda, ele não chegava nem à metade do campo. Aí ele viu, aquele foi um grande exemplo para toda a equipe, que o que estava faltando era garra. Era isso para eles voltarem a ser campeão, era isso que estava faltando. Então, o que aconteceu? Esse time voltaram a jogar e ganharam vários campeonatos. Essa história é muito linda, né, para você que quer se superar na vida. E eu comecei a pensar, o que esse camarada quer me ensinar com isso? E quando foi no outro dia, eu levei o DVD dele, né? Aí entreguei, ele disse, e aí, o que foi que você entendeu? Qual foi a lição que você tirou? Aí eu disse, olha, eu enxergo muito bem o seu horizonte. Sei onde você quer chegar, mas com esta velocidade, possa ser que você não chegue lá. E ele entendeu a mensagem. Ele balançou a cabeça. E eu continuei, trabalhando lá. Eu acho que ele entendeu o que eu quis dizer com aquilo. Se você tem um trabalhador, todos nós temos o nosso limite. Você, apesar de falar que o nosso cérebro é mais
é capaz de processar mais coisas do que o que você pode imaginar. Você não entende a grandiosidade do teu cérebro, o que ele pode armazenar, o que você pode aprender, onde você pode chegar. Mas você sabe muito bem que nós temos o nosso limite. Tem pessoas que é igual a carro na primeira marcha. Se você soltar de ladeira abaixo, ele vai estourar o motor e não vai ter velocidade. Então, tem pessoas que são desse jeito. Então, se a lição dele para mim era fazer com que eu tentasse tirar o máximo do trabalhador, forçasse, obrigasse o trabalhador a fazer mais do que o que era possível fazer, ele poderia fazer esse serviço mal feito, ele poderia se aborrecer, poderia acontecer um atrito entre nós dois. Então, isso tinha que ser trabalhado, é encontrar pessoas com a capacidade para aquilo. Se o camarada quer uma quantidade de pessoas na obra, mas quer atingir um X, uma meta, você tem que buscar encontrar trabalhador que ande pelo menos na segunda ou na terceira marcha para você alcançar o seu objetivo, para a tua empresa chegar no nível que você quer a cada mês e com a perfeição do trabalho, mas não forçando. Eu disse, eu enxergo muito bem seu horizonte, sei onde você quer chegar, mas com essa velocidade pode ser que você não chegue lá, a corda se arrebenta quando pesa demais. Então eu quis simplesmente passar isso para ele. Mas um certo dia, ele fez mais uma ilustração para mim. Ele me chamava lá no escritório e falou assim, Antônio, olha, senta aqui. Suponhamos que você esteja no carro, você vai dirigindo. Você está olhando para o nível do capô do carro, né? Sempre ali. Aí o que acontece? Se tiver um buraco bem na frente, esse buraco ele vai se aproximando do carro. Ele está agora aqui bem perto do seu capô, mas você está vendo ou você não está vendo aquele buraco? Você vai desviar daquele buraco, mas você está olhando para frente. Você entende? Eu disse, eu entendo perfeitamente. Mas na verdade eu confesso que até hoje eu fico pensando o que ele queria dizer com aquilo. Porque no meu entendimento ele estava querendo dizer que tinha algo para me dar e que eu ainda não tinha enxergado. Bastava só me esforçar mais um pouco para chegar ao ponto que ele queria, para que ele me desse aquilo que ele tinha vontade de me dar. Ele esperava de mim mais e mais, para dizer assim, agora sim, agora eu vou dar isso, porque ele merece. Um outro dia ele fez uma outra ilustração. Ele disse, Antônio, sempre lá no escritório, observa uma coisa. Um dia um camarada perguntou a outra pessoa, ele colocou 3 latas, uma com areia, uma com pedra e a outra com água. Aí ele disse para o outro, você acredita que essa água, essa pedra e essa areia cabe só dentro de uma lata? Ele disse, não acredito. Aí ele disse, você vai ver. Aí pegou a lata de areia, começou botando na lata de pedra, e foi botando, e foi balançando, e foi batendo, e foi botando, e balançando, e batendo, e lá vai. E ele conseguiu colocar a lata de areia no meio das pedras. Aí ele disse, agora você acredita que essa lata de água cabe também aqui dentro? Ela disse, eu não acredito. Você vai ver. Aí pegou a lata com água, colocou aos pouquinhos, foi botando aos pouquinhos, e ele conseguiu botar a lata de areia
e uma lata de água dentro de uma só lata. Ele perguntou, você entendeu? Eu disse, não. Essa aí eu não entendi. Eu precisava fazer para crer. Tem coisas que para a gente é impossível. E você precisa passar. Você precisa levar para os patrões as coisas que você já vivenciou, as coisas que você já passou. Eu vou até olhar direito, mas está perto de fazer já 20 anos como mestre de obra. Eu já passei por várias situações, várias coisas. Já vi muitas coisas. Mas tem coisas que você também aprende no longo da sua vida. Que existe o que é possível e existe o que é impossível. E muitas vezes você quer passar isso para o patrão, mas os patrões não entendem, não sabem o que é possível, não sabem o que é o impossível. Muitas vezes eles buscam pessoas com a teoria que aquilo dá certo. Você vai com a prática que aquilo não dá certo. Você não consegue se entender com o patrão e termina você sendo demitido. Porque você não consegue. Você diz, não dá. Ele diz, dá. Não vai caber essa lata de água, essa lata de areia, essa brita. Dá. E termina tendo desentendimento. Esse vídeo está longo. Eu vou fazer um outro vídeo, como se fosse a sequência desse, para te passar mais algo que você vai gostar e talvez diga assim, você está certo. Com a experiência que eu tenho, te digo, isso dá certo. Isso não dá certo. Isso não vai dar certo. Até o próximo vídeo.